let it go, let it go. Morre fundador da Apple. Steve Jobs nos deixa aos 65 anos de idade. Imagine ser um deficiente visual e poder fazer anotações em sala de aula. É criado o primeiro tablet em braille. Roupas autolimpantes, verdade ou mito? É criado peixe pesquisador, capaz de monitorar áreas restritas em alto mar. RAM virtual evita sacrifício de animais em laboratório. Papel eletrônico, futuro dos computadores flexíveis. Camisetas inteligentes monitoram saúde de pacientes. Carros ecológicos, sem portas, é arma contra engarrafamento. Hoje faremos uma retrospectiva sobre as inovações tecnológicas. Em um mundo globalizado, cada vez mais a tecnologia faz parte e influencia dia a dia a sociedade. As novas gerações já nascem com o viés tecnológico incorporado e as gerações antigas tendem a adaptar-se ao novo mundo. Inovação significa novidade ou renovação. Hoje a palavra inovação é mais usada no contexto de ideias e invenções, assim como a exploração econômica relacionada, sendo que a inovação é a invenção que chega ao mercado. Pudemos chocantemente em 2011 perceber o quanto a tecnologia excedeu o cotidiano e assim mês a mês desenvolveram-se novos meios da humanidade inserir-se profundamente em problemas da natureza. Lentes de contato inteligentes projetarão imagens na retina. Pesquisadores acreditam que será possível medir o nível de glicose em lágrimas. A lente inteligente transmite informação em intervalos regulares, por meio de uma conexão sem fio para um gravador portátil usado tiracolo pelo paciente. Que acreditam ser a solução para os monitoramentos subaquáticos. O próximo passo da pesquisa é aprimorar o sistema sensorial do peixe-robô. Também inspirado no fantasma negro, o robô possui sensores elétricos para detectar obstáculos. Cientistas esperam que, quando totalmente desenvolvido, o robô fantasma seja capaz de detectar um objeto e usar sua barbatana para ficar estacionado ao lado dele, contrabalançando o movimento da própria água. Da reciclagem à tecnologia. Através de garrafas PET e nanotubos é possível criar-se telas sensíveis ao toque, ou seja, os touch screens. As telas sensíveis ao toque, sobretudo aos multitoques, são a sensação dos aparelhos eletrônicos mais modernos. Estima-se que o material usado em sua fabricação, que corresponde pela sigla ITO, não consiga atender a demanda por mais do que 10 anos. As alternativas, contudo, começam a surgir. Pesquisadores afirmam ter conseguido atingir níveis similares nessas características usando nanotubos de carbono e polímeros de baixo custo. Em seguida, uma solução de nanotubos de carbono e polímeros condutores de eletricidade é adicionada sobre o PET. Quando seca, o material forma uma película fina e transparente. A condutividade elétrica final não é tão alta quanto a do ITO, mas pesquisadores afirmam que isso não é empecilho para o uso do material. Espinafre com plástico transforma a luz solar em hidrogênio. Cientistas anunciaram a criação de um sistema biohíbrido de fotoconversão, um pomposo nome para uma mistura de compostos retirados do espinafre e plástico. O fato é que a mistura inusitada se mostrou uma forma eficiente de captação da energia solar para a produção de hidrogênio. A técnica se fundamenta na interação de proteínas de fotossíntese da planta com os polímeros sintéticos, uma espécie de plástico. A importância dessa criação é incontestável, pois alternativas de obtenção de energia são sempre bem-vindas. Beija-flor robô dá show de habilidades, assemelhando-se a um verdadeiro. O beija-flor robô mede 16 centímetros, pesa 19 gramas e atinge até 18 km por hora. Suas baterias recarregáveis proporcionam uma autonomia de voo de 8 minutos. Comandado por um controle remoto, possui uma câmera em seu pescoço que transmite imagens em tempo real para o operador, permitindo que o robô explore locais fora do alcance visual de quem o controla. É importante para melhor estudo de comportamento animal, já que alcança lugares especiais e pode carregar microcâmeras consigo. Dessa forma, o robô pode ser lançado na natureza
e captar imagens especiais. Engenheiros da Alemanha criam uma microcâmera do tamanho de um grão de sal. Engenheiros alemães desenvolveram uma microcâmera do tamanho de um grão de sal. Os sensores são fabricados em uma grande pastilha. Cada pastilha tem nada menos do que 28 mil sensores, que devem ser cortados, conectados diretamente ao restante do circuito e montados nas lenhas. Microcâmeras instaladas na extremidade desses equipamentos fornecem imagens do interior do corpo humano em alta resolução, guiando cirurgias e ajudando na identificação de tumores em estágio inicial. Pesquisadores da Unicamp desenvolvem RAM virtual, a que evita sacrifício de animais em laboratório. O programa pode substituir o uso de animais nas aulas práticas de fisiologia e biofísica, ministradas nos cursos de medicina, ciências biológicas, enfermagem e educação física. Um software educacional chamado Fisioprat simula o mesmo procedimento tradicional feito em RAMs durante as aulas, mas de forma interativa e lúdica, e sem a necessidade de sacrificar um animal. Por fim, são feitas as inserções nas partes do animal por meio de animação gráfica. Com a vontade, se pode repetir o experimento por várias vezes para melhor fixação do conceito. Papel eletrônico, futuro dos computadores flexíveis, invenção é descrita como um iPhone flexível. A tecnologia é mais comumente chamada de papel eletrônico, mas utilizaram-no para construir um pequeno computador com funções semelhantes à de um smartphone. Pesquisadores afirmam que o protótipo, o Paperphone, é melhor descrito como um iPhone flexível. A tela de 9,5 cm na diagonal é fruto da chamada eletrônica orgânica, feita com uma tecnologia de filme-fino. Essa é uma tecnologia inovadora, que traz praticidade para os usuários. O computador flexível pode ser transportado com mais facilidade e ocupa menos espaço que os convencionais. Um pesquisador alemão apresentou as primeiras células de um novo conceito de pele artificial para robôs. O objetivo é fornecer informações táteis para um robô e, assim, completar sua percepção, sobretudo a sua visão artificial, suprida pelos olhos das câmeras. Tal como acontece com a pele humana. Quando tocada, a pele artificial poderá, por exemplo, simular um ato reflexo do robô, fazendo-o afastar-se ou gerar um movimento espontâneo, fazendo com que a máquina use seus olhos-câmera para procurar identificar a fonte de contato. Esse tipo de comportamento é especialmente importante para os robôs assistentes, ajudantes robóticos de pessoas idosas ou mesmo de robôs exploradores, ajudando a reconhecer novos ambientes. Luvas vibrantes melhoram a sensibilidade do tato. Colocar uma luva tem suas vantagens, mas também tem uma desvantagem óbvia, a perda de sensibilidade das mãos. Para tentar minimizar a deficiência das luvas tradicionais, engenheiros do Instituto de Tecnologia de Geórgia estão desenvolvendo uma luva contendo um dispositivo capaz de amplificar a sensibilidade dos dedos, eventualmente reproduzindo uma sensibilidade muito próxima da natural. O dispositivo é importante porque poderá ser usado no futuro para auxiliar indivíduos cujo trabalho exige uma destreza manual de alta precisão, assim como pessoas com deficiências médicas que reduzam a sensibilidade do toque. Pesquisadores criam camisa inteligente capaz de registrar parâmetros fisiológicos. A camiseta inteligente é lavável e possui embutidos em seu e-tecido os eletrodos que detectam as correntes bioelétricas do corpo. Desta forma, apenas vestindo a camiseta, o paciente pode ser monitorado por um eletrocardiograma em tempo real. Carro ecológico sem portas é a solução para o engarrafamento. O veículo ocupa apenas um terço dos que os veículos convencionais ocupam. Um ex-projetista de Fórmula 1 criou um carro ecológico que pode ser a solução para o congestionamento nas grandes cidades. O veículo ocupa um terço do espaço de um carro convencional quando estacionado. É tão estreito que pode dividir a mesma faixa de rua ou pista com outro automóvel e é construído à base de materiais reciclados. Sua manufatura dispensa grande parte da maquinária pesada usada pela indústria automobilística hoje e requer apenas 20% do capital necessário atualmente. Tablet permite escrever em braille usando o sistema da tela sensível ao toque.
Uma máquina de escrever em braille moderna se parece com um notebook sem tela, com um teclado de 8 teclas e 6 para criar o caractere, mais um Enter e um Delete. O maior desafio foi criar uma forma para que uma pessoa cega pudesse encontrar as teclas e uma tela sensível ao toque comum, que é plana sem nenhuma saliência. Então, em vez de criar teclas na tela que o usuário precise localizar, os cientistas inventaram o processo. O usuário coloca 8 dedos simultaneamente sobre a tela e o programa leva as teclas virtuais até cada um dos dedos. Moda a tecnologia, roupas autolimpantes, autorremendantes e a prova de insetos. Uma equipe da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveu uma roupa de algodão autolimpante. Além de quebrar quimicamente produtos químicos e resíduos de pesticidas, quando expostos à luz, o tecido é capaz de liquidar também com bactérias que estejam infestando e produzindo mau odores. Steve Jobs morreu na manhã de 5 de outubro de 2011 contra um câncer pancreático que lutava desde 2004. Foi um inventor, empresário e magnata americano no setor da informática. Cofundador, presidente e diretor executivo da Apple, foi também diretor executivo de animação de computação gráfica Pixar e acionista individual da Disney Company. O brilho de Steve, sua paixão e força foram as fontes de inúmeras inovações que enriquecem e melhoram todas as nossas vidas. O mundo é incomensuravelmente melhor por causa de Steve.